Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para você, querido ouvinte. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo Reto Agro. E hoje falaremos sobre a cultura do milho, mais especificamente sobre as suas variedades e híbridos. Será que existem diferenças entre eles? Quais são elas? Qual é o mais recomendado? Qual devo utilizar? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas aqui hoje, então fique ligado. Então, pessoal, para dar início à nossa conversa, convido as nossas radiantes especialistas no assunto, Maria Clara, Maria Luísa e Raquel, que vão esclarecer e responder as principais dúvidas relacionadas à escolha do tipo de milho a ser cultivado, bem como as diferenças entre eles, suas vantagens e desvantagens e tudo mais. E aí, meninas, tudo bem? Tudo sim. Oi, Giovana, tudo ótimo. É um prazer imenso estar aqui. Faço das palavras dela as minhas. Bem, primeiramente gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje e já introduzir nosso diálogo com uma pergunta muito recorrente. Bom, é muito comum que variedades de híbridos sejam muitas vezes utilizados como sinônimos na agricultura. Isso é realmente um fato ou há diferença entre os termos utilizados? Qual de vocês pode me responder? Eu posso, na verdade, é errôneo afirmar que são termos que significam a mesma coisa, pois representam tipos de semente completamente diferentes. A diferença básica entre eles é que, enquanto os híbridos são obtidos pelo cruzamento forçado entre duas plantas de linhagens puras diferentes, as variedades são obtidas pelo cruzamento natural entre plantas da mesma linhagem. Sendo mais específica em relação a como cada um deles é e funciona, é possível afirmar com propriedade que a semente híbrida é o resultado do cruzamento entre dois genitores, de linhagens puras diferentes, possuindo características homogêneas entre si, mas diferentes dos pais. Sementes colhidas de plantações de híbridos geralmente não possuem as mesmas características desejáveis dos pais, não sendo recomendável o seu plantio em produções comerciais da semente propriamente dita. Por esse motivo, quando plantamos sementes híbridas, é necessário comprar sempre sementes novas, sendo que tal prática é mais comum a grandes produtores, os quais possuem maiores condições de comprarem constantemente ou ainda de armazenarem sementes. Já as variedades são as plantas geradas por polinização natural, tendo sido obtidas pela simples seleção de plantas com características desejáveis, que tem sido feita por milênios de anos pela humanidade. As variedades são plantas mais heterogêneas entre si. Entretanto, as sementes colhidas de plantações de variedade expressam características semelhantes às dos pais, permitindo-se a utilização das sementes geradas para o próximo plantio. Funciona quase que exatamente em contraposição à semente híbrida, sendo então majoritariamente utilizada por pequenos e médios produtores. Entendido. Nossa, realmente muito interessante saber que há essas duas opções a serem decididas de acordo com a necessidade de cada produtor. E quanto a ambas as opções, existem tipos específicos de cada uma delas a serem decididas também? Como funciona e como decidir qual é melhor para a minha produção? Acredito que eu possa falar com mais propriedade acerca das variedades. Um fator importante para entender a classificação dos tipos de grãos é conhecer o endosperma presente em cada tipo. O endosperma é o tecido de reserva dos grãos e representa cerca de 83% da matéria seca total do grão. No caso do milho, essas reservas são basicamente amido e proteína. Dependendo da forma como o amido e a proteína se organizam, o endosperma pode ser considerado córneo ou amiláceo. Enfim, os grãos de milho são classificados em 5 tipos, de acordo com seu formato e composição. Existem os milhos dentado, duro, farináceo, pipoca e doce. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Bem, o milho dentado, que também é conhecido como dent corn internacionalmente, possui seu endosperma duro nas laterais e farináceo no centro. Isso faz com que, ao desidratar, o grão forme uma depressão na região da coroa, que é a parte superior do grão, e fique com o seu formato semelhante a um dente. Pode apresentar bastante variação na coloração, indo do branco e amarelo até tons mais avermelhados e marrons. Esse tipo de milho é amplamente utilizado na nutrição animal e indústria para a produção de álcool e xaropes. Então, caso a produção em questão seja para silagem, é muito importante ficar atento à adubação nitrogenada e potássica, nutrientes mais exportados pela planta. Isso porque, ao remover a planta inteira da lavoura, seu solo precisará de maior reposição desses nutrientes.
No milho duro, cujo endosperma é duro, como o nome sugere, além de estar em maior proporção em relação ao amiláceo, recobre toda a superfície do grão. Isso confere firmeza e um aspecto liso e brilhante. Esse tipo de milho possui grãos grandes e de coloração laranja avermelhada. Devido a essas características, o grão duro ou flint corn possui um bom rendimento para a indústria, sendo amplamente utilizado na fabricação de canjicas, fubás, snacks, massas, cervejas, condimentos, entre outros. O milho farináceo possui seu endosperma mole. Seus grãos são de coloração branca e amarela, possuem sabor suave e adocicado, além de textura macia. A maciez desse grão favorece sua moagem e possibilita uma alta extração de amido. Por isso, é ideal para a produção de farinhas, sendo muito utilizado na produção de pães e biscoitos. Essas características ainda o tornam uma boa opção para a produção de alimentos sem glúten. E, finalmente, quanto ao milho pipoca, muito comum para o consumidor brasileiro. Este milho possui espigas menores, grãos duros e pequenos, e em sua maioria cor amarela alaranjada. Seu pericarpo, ou seja, sua casca, é dura e de alta resistência, e o teor de água e óleo no interior do grão fazem com que, ao ser aquecido, a pressão no interior do grão aumente. Assim, ele expande até estourar. Essa sua principal característica, a expansão, é fator importante para determinar o valor comercial. Quanto maior sua capacidade de expansão, maior o valor, pois isso significa uma pipoca grande e macia. Bem, agora eu vou passar a palavra para a Raquel para que ela complemente acerca dos híbridos e seus tipos. Bom, os híbridos eles podem ser simples, duplos ou triplos. Os simples são obtidos do cruzamento de duas linhagens puras e são apropriados para sistemas de produção que utilizam alta tecnologia, pois possuem o maior potencial produtivo, além de serem as sementes mais valorizadas comercialmente. As exigências para a produção de híbridos simples são rigorosas quanto à pureza das linhagens, sendo que a autofecundação serve para isso. Logo, os pais são livres de qualquer mistura ou contaminação não desejada. O híbrido duplo é o produto do cruzamento entre dois híbridos simples, sendo indicado para média tecnologia, enquanto que o híbrido triplo é o cruzamento entre a linhagem pura e híbrido simples. O seu cultivo é conveniente para produtores que utilizam de média a alta tecnologia. E só para enfatizar, os híbridos só têm alto vigor e produtividade na primeira geração, sendo necessária a aquisição de sementes híbridas todos os anos, como já foi citado anteriormente. Se os grãos colhidos forem semeados, haverá diminuição de 15% a 40% na produtividade, a depender do híbrido. E quanto à recomendação, os híbridos são mais recomendados do que as variedades, tendo em vista que existe muito interesse por parte das empresas produtoras de sementes em produzir sementes híbridas, uma vez que os agricultores terão de comprar sementes novas sempre que for plantar. Já em relação às variedades, existe pouco incentivo às empresas produtoras de sementes em desenvolver novas variedades melhoradas, já que os agricultores podem comprar somente uma vez e replantar parte da produção obtida. Essa tendência tem se alterado com o surgimento das sementes transgênicas, que possuem genes patenteados, sendo assim a reutilização de sementes proibida por lei nesses casos. Nossa, muito interessante. Agora, para fechar o nosso diálogo, vou fazer uma última pergunta. Quanto às desvantagens entre os dois tipos de cultivares, elas existem? Se sim, quais são elas? Sim, existem sim. Nas variedades, as principais desvantagens são maior susceptibilidade a doenças, possível menor produtividade, dependendo do manejo em relação à híbrida, menor regularidade do produto final. E apesar disto, é certo que há vantagens importantes que também devem ser consideradas, como o baixo custo da semente, até 5 vezes menor do que o custo da semente de uma cultivar híbrida, a possibilidade de produção de semente própria, pois ao contrário dos híbridos, as variedades de milho não perdem o potencial produtivo quando semeadas na safra seguinte. Maior plasticidade das variedades, sob condições de estresse. E já em relação às híbridas, é importante considerar os 3 tipos existentes, sendo que cada um deles possui sua vantagem e desvantagem. O milho híbrido simples são aquelas sementes mais valorizadas comercialmente e mais caras, ou seja, elas possuem um elevado custo de produção da semente, não sendo acessível a todos os produtores da cadeia. Já a vantagem é de produzi-lo porque seu potencial produtivo é maior. O milho híbrido duplo está no uso de 4 linhagens para seu desenvolvimento, o que compromete a pureza das sementes.
Talvez por isso esteja relacionado a um menor custo de produção, que viabiliza seu uso para diversos produtores. A depender da demanda e condição do produtor, esta pode ser vantajosa. E, finalmente, quanto ao milho híbrido triplo, é menos produtivo em relação ao híbrido simples e, consequentemente, estão relacionados a menor custo de produção quando comparado ao simples e com menor tecnologia investida. De modo geral, os híbridos possuem vantagens como redução dos riscos de estresse, menor pressão de doenças, redução dos riscos como variabilidade do clima, escalonamento da colheita, possibilidade do plantio subsequente de outra cultura. Já desvantagens são exigir alta necessidade de manejo de adubação. Ao realizar um novo plantio, é necessário comprar novas sementes, pois quando é colhido, é retirado toda a planta. São mais exigentes em relação à aplicação de tecnologias, não sendo viável a todos os produtores. Uau, muito bom! Adorei toda essa exposição de conhecimento de maneira tão simplificada, leve e de fácil compreensão. Enfim, muito autoexplicativo. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de cada um de vocês que nos ensinaram bastante hoje, e também a você ouvinte que nos acompanhou até aqui. Esperamos que tenham compreendido essas valiosas informações e que tenhamos o ajudado através delas. O Papo Reto Agro de hoje fica por aqui e até a próxima.